Fala galera, beleza? Vamos continuar com o nosso curso. Nessa aula eu vou criar aqui a página Home. Finalmente a gente vai mexer na página Home, né? Ficou aqui com esse H1 aqui a vida toda. Mas nessa aula nós, pelo menos, não sei se vai dar tempo, mas se der tempo a gente vai terminar aqui a Home. Iniciar e terminar nessa aula. Qual é a ideia? O que eu quero fazer aqui na Home? Eu quero dividir ela em 4 setores, 4 quadradinhos aqui, dando um resumão de tudo, né? Então a gente vai ter o que a gente já gastou, o total que a gente já gastou, uma média do que a gente já gastou, qual foi a maior compra e qual foi a menor compra, beleza? Menor compra não, gasto, né? Então, pessoal, a gente vai fazer isso tudo nessa aula, se der tempo, como eu falei. Se não der, a gente corta em duas e faz na próxima, beleza? Vamos lá. Então, vamos acessar a Pages, Home e o arquivo home.view, que por enquanto só tem o H1, beleza? Vamos começar fazendo o seguinte. Aqui na tag script, vamos colocar o name. Opa, preciso dar um export default. Aí, dá um name home, para ele não ficar com anonymous lá no View DevTools. E aqui, eu já vou criar aqui o methods getData. O getData vai buscar todas as informações que a gente tem lá no banco, tá? Então, todos esses 5 campos aqui que a gente tem cadastrado, que a gente cadastrou nas aulas anteriores, a gente vai buscar ele através do método getData aqui no home, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou definir uma variável, uma constante chamada ref, buscando aqui a instância do Firebase, tá? Chamando o database e chamando a referência que eu quero, que no caso aqui é o window UID. Com isso, a gente já está aqui, ó. Fazendo isso, a gente já tem acesso a esse primeiro item aqui, que é o ID do usuário que a gente quer acessar, que é o ID do cara que está logado. Agora a gente já consegue pegar esses 4 itens que tem aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Aqui, o ref, ele funciona da seguinte maneira. A gente pode definir aqui um listener para ele. Então, toda vez que alguma alteração for feita aqui no array, né, no JSON, esse on aqui vai escutar e já vai imediatamente fazer a implementação e jogar os dados na variável que eu quero. Porque ele é real-time, ele tem um WebSocket dentro dele, e toda vez que a gente altera aqui, ele imediatamente reflete a alteração aqui, beleza? Então, a gente coloca para ele escutar toda vez que existir um valor, tá? Aqui a gente recebe um payload, uma função de callback. Eu posso chamar isso aqui de snapshot. Ele recebe esse parâmetro de snapshot. Aqui eu defino uma constante chamada values, pode ser qualquer coisa, tá? Snapshot também pode ser qualquer coisa. Poderia chamar aquele aqui de data, por exemplo. Beleza? Aí, depois que a gente tem o data, a gente acessa através do método val os valores dele, tá? E aí eu vou definir isso aqui, uma variável this.expenses, os valores que eu quero. Então, eu vou colocar aqui values, beleza? Eu não coloquei ele direto aqui porque eu vou fazer um tratamento nesse values depois, tá? Vamos aqui em cima declarar esse expenses, tá? Ele vai vir como padrão um array. Salvei. Beleza, vamos ver se está funcionando tudo bonitinho aqui. Vamos inspecionar. Console, aqui não deu nenhum erro. Agora a gente vai chamar o método getData aqui no hooked created, tá bom? Então, quando o componente for criado, eu vou chamar o getData. Agora, quando a gente salvar, eu vou dar um console log aqui no this.expense, só para a gente ver o que vai acontecer, tá? Salvei e olha só, ele já veio aqui para mim, buscou lá no Firebase e a gente tem os 4 objetos que a gente tem lá no banco, beleza? E o legal é que se a gente vir aqui cadastrar um novo, vamos fazer isso aqui. Vou colocar aqui ID aleatório. Vou clicar aqui no maisinho, colocar ID, vai ser igual a alguma coisa, valor 9 e 11, descrição, sei lá. Aqui já dá pra gente testar, tá bom? Adicionei, ele veio aqui pro final, e olha só, imediatamente ele já deu outro console log com um novo item que eu inseri lá. Entenderam?
Então, imediatamente essa alteração que a gente tem aqui, a gente vai ter aqui no nosso componente, no nosso projeto também, tá bom? Toda vez que a gente estiver utilizando esse on. E a mesma coisa quando a gente apaga. Então, eu vou vir aqui apagar, excluir ele. Beleza? Excluiu. E, novamente, a gente tem aqui o console log, agora sem o item que a gente colocou, beleza? Vamos apagar esse aqui. E agora o que eu quero fazer? Ele vem como um objeto. E não é interessante a gente trabalhar dessa forma, porque a gente não consegue ter acesso aos métodos de array do JavaScript, que são muito poderosos. Então, eu coloquei, se vocês perceberem, o ID que está aqui é o mesmo ID que está aqui. Entenderam? Por isso que eu coloquei ele aqui. Eu não precisaria ter esse ID aqui, porque ele é o mesmo desse. Mas como eu vou separar isso aqui em um array, é interessante que a gente tenha o ID aqui, porque a gente não vai ter mais essa informação como a chave do objeto, tá bom? Então, o que eu quero fazer aqui? Vamos voltar aqui para o código. E aqui eu definir values. Eu vou fazer o seguinte. Object.keys, tá bom? Object.keys. Isso aqui vai fazer o quê? Vamos dar um console log aqui para vocês entenderem, tá bom? Podemos comentar isso aqui. Object.keys values. Olha só. Ele pegou todas as chaves, que são os primeiros índices aqui, e transformou em um array para mim. Entenderam? Então, todos os IDs eu tenho eles aqui agora. Qual é o próximo passo? Eu vou fazer um map nisso aqui agora. O que esse map aqui vai fazer? Ele vai percorrer esse array, fazer alguma alteração nesse array e retornar um novo array para a gente com essa alteração. Beleza? Então, a gente tem um índice do object aqui. Esse índice aqui nada mais é do que cada um desses aqui, tá bom? Aqui a gente vai fazer uma função maior function, tá bom? Passando o values, que é esse cara aqui, tá bom? E pegando o índice dele. Com isso, a gente tem o que a gente tinha, mesma coisa que a gente tinha antes, porém, agora a gente tem um array. Olha só. Deu para sacar? A gente tem a mesma coisa, porém, agora a gente tem um array. E agora a gente consegue utilizar os métodos de array nessa estrutura de dados. Beleza? Se vocês não entenderam, pode deixar um comentário aí que a gente vai tentar explicar de outra maneira, beleza? Então, salvei. Vamos limpar aqui. Se eu vier aqui no View DevTools, no Home e o Expense, olha só, percebe que a gente tem um array com 4 índices e é os mesmos itens que a gente tinha antes. Beleza? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero que essas informações se transformem em dados de informação, dados de gerência, né? Para poder o cara, quando acessar isso aqui, ele já tem uma informação para poder ele, tô gastando muito, vou economizar mais, ou não sei, gastei muito nisso aqui para procurar outro, eu não sei, para decidir alguma coisa com isso, né? Meio que um Big Data bem xing-ling. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou estilizar aqui o home fazendo da seguinte maneira. Aqui onde está o home, esse H1, eu vou colocar uma row, tá bom? Uma linha, beleza? E aqui eu vou fazer duas colunas com duas linhas com 6 colunas, tá bom? Ou seja, 4 itens, beleza? 1, 2, 3, 4. Vamos salvar e ver isso aqui lá no código, na tela, beleza? Olha só. Vou fechar aqui o View DevTools para ficar melhor, tá bom? Beleza. Só que o que acontece? Eu quero que ele fique ocupando 100% da tela, ou seja, cada quadradinho desse ocupando 25%, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou colocar uma classe nesse col6, para poder não ficar usando a mesma classe do Bootstrap. Opa, acabei fazendo besteira aqui. Vou colocar uma classe chamada HomeBox, ok? Esse HomeBox, vou vir aqui, criar uma tag styles, tá bom? Lang sass, eu vou colocar SCSS e com scoped. Beleza? Dentro disso aqui, eu vou colocar o home, tá? que é a classe mãe de tudo aqui. E dentro do home, eu vou acessar o HomeBox. Beleza? O HomeBox ele vai ter um edit de 100%, um display flex, align items, center, justify content center. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos ver. Preciso recarregar pela primeira vez, né? E olha só, já está centralizado aqui para mim. Porém, ele não está com uma altura que está ocupando 100% da tela, né? Ou seja, 50% no caso aqui das duas linhas.
E para fazer a altura, eu vou colocar altura de 50 VH. Muito simples, né? Vamos vir aqui e olha só. A gente já tem ele na altura padrão que a gente quer. Porém, a gente não consegue ter uma noção exata do tamanho dele. Para isso, vamos fazer o seguinte. Colocar uma borda, né? Borda de 1 pixel, sólida, com um dark medium. Que vai ficar meio cinza, tá bom? Olha aí. Porém, eu não gostei muito disso aqui. Eu queria que ele ficasse um pouco separado aqui da coluna lateral. Eu vou colocar aqui um padding no home, tá bom? Padding de 15 pixels. Olha só. Porém, agora a gente tem uma rolagem aqui. Para acabar com essa rolagem, muito simples. Calque 50 FH menos 15 pixels que a gente colocou ali em cima. E com isso deve, olha aí, funcionando perfeitamente. Outra coisa que está me incomodando bastante aqui, olha só, percebe que aqui a linha é mais fina do que aqui dentro. Por quê? Porque ele está pegando a linha do de cima e a linha do de baixo. Aqui está pegando a linha da esquerda e a linha da direita. Como é que eu faço para poder ele não colocar as duas linhas uma em cima da outra? Uma do lado da outra, parecer que é uma linha de 2 pixels. A gente tem duas maneiras de fazer isso. Na verdade, deve ter outras maneiras, mas eu vou fazer somente uma aqui. A primeira maneira é a gente colocar um margem menos 1 nesse aqui, e um margem menos 1 à esquerda, né? E um margem menos 1 para cima nesses dois. Só que eu não gosto muito desse jeito. Tem um outro jeito melhor. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um I. Esse I aqui eu vou pegar o NTH Child. O que isso aqui vai fazer? Esse NTH Child, ele vai pegar os filhos do Homebox. Não necessariamente os filhos, é como se fosse ele, só que o índice dele, entendeu? Então, o NTH Child 2 é o que vale a esse cara aqui, que é o segundo NTH, beleza? Que é o segundo Homebox. O que eu quero fazer nesse cara aqui? Eu quero colocar uma borda da esquerda none. Beleza? Vamos vir aqui, ó. Salvei e olha só, ele sumiu com a borda desse cara aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora com o de baixo, que no caso é o NTH Child 4, vírgula, NTH Child 4. E olha só, também subiu com a borda da esquerda. Agora é só fazer a mesma coisa com os dois de baixo. NTH Child 3 e NTH Child 4. Aqui eu coloquei um cifrão, é um I. Border left, none. Preciso colocar os dois pontos. Border left não, é border top. Olha aí. Agora a gente tem todas as bordas com a mesma largura. Beleza? Isso aqui que eu fiz, usando o SAS, a gente consegue fazer isso aqui de um jeito bem fácil. Mas se eu fosse fazer com CSS normal, eu teria que fazer mais ou menos assim. Home, Homebox, e aí eu colocaria o NTH Child, né? Porém, eu teria que fazer isso várias vezes. Eu teria que ficar repetindo isso aqui várias vezes. Com o SAS, a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais resumida e muito mais fácil de se entender. Beleza? Salvei. Agora a gente já tem aqui mais ou menos o que eu preciso para montar a minha estrutura de totais, né? Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui os dados pré-configurados, os dados estáticos, para poder na próxima aula a gente já montar ele aqui e colocar os dados dinâmicos diretamente do que está vendo aqui, beleza? Então, aqui no primeiro Homebox, eu vou colocar o total de gasto, tá bom? Então, olha só. Vou colocar um small aqui. Você gastou, tá bom? Salvei. Olha só, ele ficou aqui. Só que eu achei ele muito pequeno. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no Homebox, colocar um font size de 30 pixels. 30 pt. Ele ficou um pouquinho maior. Porém aqui no Small, eu vou colocar um font size de 1.3 rm. Ficou um pouquinho menor. Esse ARM aqui, ele pega o valor que eu coloquei aqui antes dele e diminui ou aumenta conforme ele, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui embaixo uma div e vou colocar o valor gasto. Cifrão R$900, por exemplo. Beleza?
Assim, ele está ficando tudo na mesma linha, porque falta eu colocar uma propriedade aqui chamada flex column, flex direction, perdão, flex direction column, para poder ele para poder ele quebrar a linha. Gastou tanto, e aqui embaixo eu coloco outro small em 80, 89 compras, sei lá. Então olha só, você gastou isso aqui em 89 compras, tá bom? Próximo aqui vai ser o seguinte: small, a média de gastos é de... acho que aqui vai... não sei se aqui é legal pôr a média. A média do lado do total, né? Ficou interessante. Então aqui eu coloco 91 e 91. Tô chutando, tá, galera? Tô colocando os dados bem aleatórios aqui. Tá vendo na minha cabeça. Aqui o que eu posso colocar... Aqui vai ser a maior, né? A maior compra foi de... Aí aqui eu coloco do mesmo esquema, div... sei lá, R$ 98,99. E aqui eu coloco o dia que aconteceu essa compra. No dia 12/2 de 2019. Vamos ver. Olha aí, a compra foi dessa. E aqui eu posso colocar a menor compra. Menor compra, a maior compra, a menor compra. Compra não, né? Gasto. Ou menor gasto, ou maior gasto. O menor gasto foi de 2,1,44 no dia 10/1 de 2019, tanto faz. Olha aí. Beleza? Então a gente já tem aqui mais ou menos. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui onde tem os dinheiros. Onde tem os dinheiros não, onde tem os dinheiros é sacanagem, né? Onde tem os valores, eu vou colocar uma classe money. Por quê? Vocês já vamos ver por quê. Vou fazer isso aqui rapidamente. Aqui, na estilização, vou pegar essa classe money e colocar a cor dela com laranja. E olha só, vai dar um efeito bem legal. Beleza? Dá um destaque aqui no valor, né? Para poder a gente já ver, opa, esse valor aqui tá estranho. Então, galera, para essa aula eu acho que é isso. Eu achei que ia dar para fazer tudo nessa, mas não deu. Então, na próxima aula a gente faz os dados dinâmicos conforme estão aqui na lista, beleza? Então, até a próxima e falou!